Não, tem que aparecer pra mim aqui pra dizer que começou. Como é que não vou aparece? aceitar, não. Aparece assim, ó. Silvestre está ao vivo agora. Tá vendo? Oi, mãe, tá na Globo? Tá na Globo 10 vezes você tá na Globo. Bora, tá aí, vocês estão se vendo? Não. De novo, não? Me mandou uma só no trenzinho. Não, gravando há muito tempo. Ele tá vermelho. Diretora, já tá gravando, viu, diretora? Será que falei uma besteira? Não, imagina. Que é isso. Né? Então, pessoal, boa noite. Já tem o pessoal ao vivo aqui. Quer esperar o pessoal chegar? Tem 4. É porque já vai aparecendo o pessoal. Vamos dar uma boa noite pra quem tá chegando e tal, né? Ou não? E Fernando Petrone tá online aqui, tá assistindo. Tô. Danilo Vegas também. Ó, é nóis. Deixa eu ver aqui e tal. Vamos deixar aqui por enquanto, que vai gravando a gente conversando, enquanto eu vou copiando o link aqui. Já chegou aí a marqueteira mó. Raíssa já. Ixi, Maria. Beijo, Raíssa. Vai falando das coisas aí, quem tá compartilhando aqui, enquanto todo mundo chega, tomando aquele líquido precioso. Enquanto isso, vamos. Na sala da justiça. Esqueci. Sortear a camisa que Raíssa prometeu. Tem a camisa da Eco Hawks que ficou pra ser sorteada, né? Isso a gente só tá esperando Raíssa confirmar aí que a gente vai sortear a camisa da Eco Hawks. Eita porra! Preparem-se, olha! Eu acho que vai ter camisa mesmo, hein? Eu acho que é mais de uma. Aê! É o quê, pô? Prepare-se, ela tá parecendo agora a nova Anitta, né? Né? Eu quero ganhar. Poxa, Raíssa, faz pelo Vai menos fazer aí. legal. A gente tu doa e aí a gente sorteia e faz em conta que foi pra você, né, velho? Não é? Fala olhando pra ela. Pressiona. Desculpa. Não é? Só porque tem o cabelinho bonitinho assim, aí ele fica dando fora, né? Sem bullying, por favor. Todo mundo conhece Danilo? Não, né? Então vamos começar a brincadeira. Olha aí, salve Diogo Vanderbey, Iaê, Mariana Nader, Iaê. Uou, Raíssa quer ganhar, eu também. Se tiver 100 pessoas online ao mesmo tempo, o Eco Hawk sorteia uma camisa em parceria com a Silvestre. Agora sim, vamos começar a compartilhar. Eu quero ver 100 pessoas online agora. Agora, parceria a gente não vai entrar nos custos não, né? A gente só leva o nome, né? É verdade. Mas beleza, simbora começar a brincadeira? Bom pessoal, boa noite. A gente está iniciando mais um Papo Silvestre e o tema hoje é o que preciso saber antes de ter o meu pet. Para isso a gente trouxe um convidado mais que especial, Danilo Veras, né? E ele tá com a boca cheia tentando engolir agora para poder falar com você. E aí, Danilo, pode se apresentar, fica à vontade, sente-se em casa. Boa noite, eu sou o Danilo, sou da Silvestre também, não sou convidado nenhum. Porque da última vez. Não dizer que a gente não. Bravo. Da última vez eu não pude comparecer, mas dessa vez a gente tá aqui. Vamos começar. Você quer se apresentar de novo, Rodrigo? Não, se eu começar a me apresentar aqui, eu acho que eu falo um pouquinho demais, é igual. Foi muita reclamação, né, da gente falando aqui e tal. Então é melhor, deixa quieto. Meu nome é Rodrigo, quem conhece, conhece, quem não conhece vai conhecer. Meu nome é Fernando e também me deve pouco que eu falei demais da outra vez, então eu vou ficar quietinho aqui. Né? Então galera, quem tiver já com alguma dúvida, alguma sugestão, o que a gente quer trazer com o tema de hoje? Basicamente falar sobre tudo que envolva em todas as dúvidas que a gente tem para ter o nosso animal pet. E essas dúvidas vão de alimentação correta, qual a estrutura que eu preciso ter para manter meu animal correto, quais são os tipos diferentes de animal. Cada animal tem um comportamento diferente, isso vai influenciar na minha vida. Todo animal pode ter contato social ou não pode. Então assim, são dúvidas que seriam importantes vocês terem respondidas para vocês mesmos antes de comprar o seu animal, para não ter grandes surpresas quando chegar com o animal em casa, né? Chega lá e, meu Deus, ele come isso. Ele come isso. Então, essa é a grande questão que a gente quer trazer aqui e responder na live de hoje. Né? Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, cara, sempre gostei de ter bicho, né? Ninguém duvida, né? Novidade, de repente. E aí chegou até uma época que eu podia ser considerado um certo acumulador. É uma época, né? Hoje não, hoje eu não tenho 10%
dos animais que eu tinha antes. Mas quando eu comecei mesmo, eu acho que era o quê? Com 13 anos de idade. 13 anos de idade eu comecei, há muito tempo, viu? De menor. Enquanto os dinossauros dominavam a Terra. Mas, e aí acontecia muito isso, se você pegar o bicho, eu acho que o bicho mais, o primeiro pet silvestre assim na época, sem conhecimento, na década de 80, aí que eu tive, foi o iguana, né? E aí eu peguei porque eu achava legal o iguana e tal, que bicho legal, o camaleão, né? Que as pessoas chamam. E aí, o que é que esse bicho come? Onde é que ele vive? Que bicho bravo, e eu tomava agarrada, tomava chicotada no rabo, tomava unhada, a gota toda, e não conseguia manter. E aí no final de uma semana o bicho terminava fugindo, ou eu terminava soltando, porque o bicho passava uma semana sem comer, né? Aí, lembrando, isso não justifica, mas muita gente que começa a ter bicho, a gente termina, a gente não vai falar aqui no mérito da legalidade, tá? Não vai falar de legislação, o que é legal, o que é ilegal, o que pode e o que não pode. A não ser que haja uma pergunta direcionada para isso. A gente sabe que animal ilegal é um problema e que deve ser combatido, certo? Mas eu falo por experiência própria de já ter tido animais assim, oriundos de natureza, e eu tive muito problema com isso, que ele não termina não se adaptando ao cativeiro. Eu vejo isso na realidade do zoológico. Às vezes vem bicho que foi de apreensão e tal, que foi capturado na natureza e não consegue se adaptar no ambiente cativo de jeito nenhum. Eu também tive bastante experiência. Acho que todo mundo nessa área gosta de animais e acho que 99% já criou boas quantidades, né? Eu vejo aí por experiência dos amigos. Acho que só o Fernando que é um pouco diferente. O único bicho que eu tenho em casa é aquele que fica lá no espelho. Mas assim, complementando o que o Rodrigo falou, eu também acho que o meu primeiro animal diferente foi uma jandaia, na época. Era uma... não lembro nem qual era, a jandaia. Acho que era aquele twin do encontro amarelozinho. Mas enfim, era um trabalho porque eu morava em apartamento e um dia o bicho começou a gritar. Começou a gritar e eu não parava mais. Então, além do que, como é que eu fazia? Antes de eu criar essa jandaia, eu criava hamster. Então eu peguei a jandaia e coloquei na gaiola de hamster que estava vazia. Era uma gaiolinha assim, desse tamanho, com um coleiro. Ela ficou lá, eu tentava amansar ela e tal, isso acho que eu tinha uns 10 anos de idade. E não deu certo, não. Começou a gritar, a família toda se abusou, minha mãe quase que bate em mim, e aí eu tive que devolver para a loja. Eu fui devolver para a loja e não sei mais o destino dela. O primeiro bicho animal que eu tive diferente sim foi um beta. Ele ficava no banheiro, pulou do aquário no vaso e foi embora. Depois disso. Então eu acho que, pra mim, as maiores dificuldades para alguns animais que eu achei sempre foi alimentar da forma correta. Talvez tenha sido por isso que eu enveredei mais nessa área de nutrição, de trabalhar com alimentação animal, de me preocupar um pouco mais com isso, né? E, cara, ainda hoje, com o pai Google aí, com muita informação, que é simples, é só você pesquisar lá. O cara tem um papagaio e diz alimentação do papagaio. É simples, vai ter um monte de coisa e vai ter pouca coisa errada. Lógico, vai ter coisa errada, mas se você pesquisa em 4 sites diferentes de referência, você encontra a maneira correta. E, velho, o que eu pego de bicho que só come semente de girassol, lipidose hepática, pena amarela, peito cheio de gordura, não tá no gibi, é muito, bicho tudo zoado por conta de alimentação inadequada. Só responder aqui, né? Raíssa está perguntando se tem que ser só sobre pet silvestre. Não, qualquer pet de maneira geral. É porque a gente não respondeu a pergunta dela ainda. Ela está sentida. Então, o microfone falhou, por favor, baixe só. Nossa diretora vai ser demitida hoje, hein? A pergunta dela é: Petrone, pode ser Danilo, viu? Tem um braco alemão super enérgico, mas muito inteligente. Como canalizar a energia e o comportamento brincalhão para deixar ele mais dentro de casa com a gente sem destruir tudo? Seria um pastor alemão? Não, é o braco. Qual é o braco? É o que não é o pastor. Sim, tá ok. Rapaz, gasta a energia dele. Como é que você vai gastar a energia dele? Passeios e exercícios físicos diários.
Aí você vai, você faz o seu planejamento seria um condicionamento. Você sai com ele para passear de manhã cedo, não sei o tempo que você vai ter disponível. Mas você sai para dar pelo menos, no mínimo, uns 30 minutos de caminhada, sempre controlando também, que eu costumo sempre indicar. Não é passear, deixar ele cheirando tudo, fazer o que ele quiser. Você bota ele do lado, você vai guiando ele, dá o passeio, dá uns 15, 20 minutos de passeio, para ele fazer xixi, cocô, tudinho. Depois vai passear de novo, no final tem aquela brincadeira, bota ele para correr, gastar energia, libera ele depois para comer e ele vai passar um bom tempo aí. Então a ideia é que não faça com que ele gaste energia dentro de casa para ele não se acostumar a ter que gastar dentro de casa e quebrar tudo, não é isso? É gastar fora e depois trazer ele dentro de tem casa. aquela energia armazenada, ele vai ter que gastar de alguma forma. Então se você não ajudar ele a gastar, ele vai arrumar um jeito de gastar. Vai ser no seu sofá, na sua mesa. E às vezes como são animais bem inteligentes, você entrar com um treinamento também é bom, porque ele também entra com a parte cognitiva dele, né? Vai gastar massa cinzenta ali também, e isso também cansa muito, né? A gente acha que exercício é só físico, mas exercício mental também é você está estudando, você fazer uma prova, você vai fazer a prova vestibular, o Enem da vida, você passa 4 horas sentado lá, você não está se mexendo basicamente, mas você sai exausto. O que eu acho, falando nessa questão de pet e tudo mais, de cachorro, o que eu vejo muito é que o pessoal acha que tem que ter um cuidado especial com animais silvestres, né, somente. Então, eu tenho um papagaio, eu tenho uma arara, eu tenho uma jiboia, então eu tenho que ter um cuidado especial com esses bichos. E às vezes esses bichos, principalmente répteis e aves, você não desprende um cuidado tão especial quanto você precisa para um gato e um cachorro. Eu acho que um gato e um cachorro precisam de muito mais atenção. E eu vejo muita gente errando, porque muita gente pega, não, eu quero um cachorro e mantém no apartamento e esquece essa função básica aí. Quer levar o bicho para passear, quer levar o bicho para poder gastar energia. E eu vejo muito problema nisso, principalmente miniaturas, cara. Principalmente cachorro miniatura. É o bicho gritando o dia todo, é latindo, é andando de um lado para o outro, é correndo dentro de casa, tentando destruir. Quando a porta se abre, o bicho tenta se danar para o mundo, porque não tem. Imagina você preso a semana toda no seu trabalho, de casa para trabalho para casa. O que você quer no final de semana? Você quer sair, você quer ver o mundo. Imagina seu cachorro lá, a vida toda dentro de casa, do apartamento. E uma outra questão que eu vejo em gato, né? Que o pessoal reclama que gato arranha muito o sofá. E por arranhar muito o sofá, não sei o que, mas por que o gato arranha o sofá? Porque às vezes não tem outra coisa para você arranhar. Porque é outra coisa. Hoje em dia as pessoas estão um pouco mais preocupadas com o que fornecer em relação ao bem-estar do seu animal, mas não pensam num quesito importante. O que ele precisa comportamentalmente, psicologicamente. É só, não, vou comprar a ração mais cara e o tapetinho de xixi mais fantástico que vende. Mas e as necessidades comportamentais, né? O cachorro é um animal extremamente social, um animal coletivo, e aí o pessoal simplesmente ignora. Ou então quer um gato e quer que o gato se comporte como um cachorro, que o cachorro se comporte como um gato. E todos os outros animais, né? E que todos os animais na verdade têm que ser iguais. Quer ver um problema que eu vejo muito também? Papagaio. Psitacídeo em geral. O que acontece? Eu tenho um papagaio, uma jandaia, uma arara, seja lá o que for, eu monto a gaiola, o terrário, o recinto lá de maneira legal, e aí eu boto galhos. E aí com uma semana não tem mais galho nenhum, porque o bicho destruiu tudo. Aí eu boto o galho de novo, aí começa a gritar, aí eu boto o galho de novo. Aí o bicho destrói de novo. Sempre que eu boto, ele destrói. Vou botar tubo de alumínio ou de ferro. Exatamente. Aí o bicho passa o dia todo gritando. Ele disse, se eu soubesse que era tão barulhento, eu não tinha comprado. Às vezes o barulho é uma relação, é uma questão por não ter o que fazer. E eu vejo muito isso, principalmente ave é muito ócio. Eu tenho uma agapone aqui, a Pepper, que quando não tem o que ela destruir dentro da gaiola, ela é um inferno, é um barulho ensurdecedor aqui. E aí às vezes esquecem. Quando o bicho chega num período reprodutivo que se torna mais agressivo, o bicho enlouqueceu. Né? E aí termina esquecendo dessa parte da necessidade do animal, do psitacídeo de desgastar o bico, de não criar, de desgaste da unha para a unha não crescer demais, da movimentação, a ave precisa voar. Então, tem a questão de aparar a pena ou não aparar. É importante falar, aparar penas e não aparar a asa, né? Porque a gente já viu o caso da galera cortar a asa. Eu vi aqui que o Wagner Ávila manda até muito obrigado, um salve pro Ávila aí por estar assistindo.
que ele fez um videozinho justamente sobre isso, a parar. E aí eu chato entrando, fui lá e comentei no vídeo dele, na postagem dele assim, pô, não fala parar a asa não, fala parar a pena. Porque já aconteceu, no zoológico eu tenho um búteo braquiurus, um gavião de cauda curta, que ele tem a asa amputada. Eu já recebi vários carijós que eram criados em casa e o pessoal, tinha que amputar a asa. E pô, ia lá e amputava a asa do bicho. Deixa eu ler mais uns comentários aqui. Fábio Rezende fala: Ei, Fábio, tá de novo aí, é nóis. Posso fazer a propaganda da alimentação de papagaio? Pode, assim como pode fazer uma leve contribuição para o Papo Silvestre, fique à vontade, sabe? A casa é sua. Raíssa falou que é impossível, acho que é sobre o cachorro ainda. Ele se exercita o dia todo, fica solto no espaço 30 por 30 metros e a cada 5 minutos ele fica novo. Primeiro os donos estão cansando primeiro que o cachorro, né? Não conseguiram chegar ao ponto de esgotamento do cachorro, né? Se eu estou errado, você vai corrigir aí. E além disso, o animal se exercita, fica o dia todo solto no espaço. O fato dele estar solto e poder se exercitar em casa sozinho no espaço não significa que ele se exercita como gostaria, que é a necessidade social dele de se exercitar e se gastar junto com quem é do mesmo bando, que no caso é você, né? Outra questão, a gente falou a princípio do geral, mas é muito ativo o que fazer. Cada caso é um caso. Então a gente vai ver se realmente, por exemplo, na minha família, a gente tem 2 exemplos de cachorros enérgicos e são comportamentos completamente diferentes. Por exemplo, eu tive um Beagle, que é da minha irmã, na verdade, e tem um primo que tem um Fox Paulistinha. Os 2 cachorros têm energia absurda aí para passar o dia todo brincando. E o Fox Paulistinha, realmente, o cachorro é um capeta. Você, pra cansar, ele brinca com criança, 20 crianças na mesma hora, assim, fica as crianças tudo cansadas, ele não cansa. Mas a Beagle, tranquilíssima. Então, para mostrar tem a questão assim, da raça. Tem a questão da raça e do comportamento do indivíduo. Mas mesmo assim, enfim, uma hora essa energia esgota. Então tem que achar a maneira de esgotar essa energia dele antes que ele vá gastar dentro de casa. Então a gente trabalha continuando. Vamos fazer só uma pausa. Vamos chegar lá. Continuando a leitura dos comentários, o Wagner Abla, acho que você estava comentando, tem muitos sites que publicam informação errada. Assim como tem livro também que publica informação errada. Acho que todo mundo tem que ter um crivo, tem que ler muito e ter um crivo, né, do que está lendo. E tô gostando do moço de vermelho. Beijo, me liga. Raíssa, cansar, já tentamos. Tenta mais, pô. Ela cansou, né? Velho, você cansou antes. Glaucia Luna, ótima iniciativa. Beijo, me liga de novo. Jansen, gostaria de mandar um abraço para os camaradas porretas. Parabéns pelo trabalho top de vocês. Jansen, você gostou do áudio desse nosso Papo Silvestre? Todo mundo tá achando o áudio melhor agora. Melhor sem pagar. Ganhamos um microfone prometido no último Papo Silvestre por Jansen, te amamos. Hashtag, pode botar aí, hashtag Jansen, te amamos. Deixa eu escrever aqui. Vamos botar na hashtag aí, nós amamos Jansen. Jansen, espero que eu mostre de novo para eu escrever errado. Ele tem uma coleção de café, de copo de café, de cafeteria que a pessoa escreve o nome errado. Jansen. Foi. Se não foi certo também, agora vai ser. Cadê meu coração? Meu coração. Pronto. Jansen. Pronto, feito. Então, vamos iniciar de verdade agora. A gente começou algumas coisas. Sim, pessoal, vamos compartilhando, compartilha a live para poder chegar a um público melhor, maior. Que é pra gente conseguir aí. A Raíssa vai doar aí 5 camisas da Eco Hawks. Se a gente conseguir um público de 100 pessoas ao mesmo tempo. Então a gente tem 20 pessoas aqui, só falta mais 80. Então pede para primo, para tio, avô, bota o cachorro. Se tiver 3 computadores em casa, liga tudinho, que vamos ganhar essas camisas aí da Eco House, que é pra gente poder sortear aqui na próxima live. Então, o que a gente iniciou, então, o que é que a gente precisa realmente para poder se ter um pet? Primeira coisa, estudar pra caramba, né? Acho que todo mundo primeiro compra o pet e depois, que é esse? Né? O que é que ele precisa? O que é que ele faz? Então acho que a primeira coisa é, que animal que eu quero ter? E aí você também conhecer seus limites, né? Que estrutura você tem em casa, quanto tempo você tem disponível para se dedicar a um animal. Então você estudar sobre o animal, estudar sobre você também, suas limitações, eu acho que é fundamental. O que acontece? Vai no pet shop,
A pessoa nem tá com a intenção de comprar. É isso. Aí vem aquele papagaio falante, lindo, um tucano, coisa mais linda do mundo, aquele bico esplêndido. Aí eu queria um desse, levar lá pra granja e ficar lá para meus familiares ver. Aí vai ser lindo, beleza. Quanto é? É X, compra, leva tudinho, leva pra lá. A ração dele é essa, mas beleza. Às vezes Como é a ração errada. Às vezes é a ração errada, né? Como é que cuida do bicho? O que é que o bicho faz? Rapaz, isso é um dos maiores problemas que tem. Isso acontece, por exemplo, no cachorro, né? Talvez aqui a gente não acha animal silvestre fácil para vender em pet shops. Acho que não, é difícil achar um. Mas você vê cachorrinho, você vai ali no mercado da Madalena, aí passa o menino, mãe, um cachorro, né? Aí fica, convence a mãe, vai menino, leva. Agora você tem que passear, você vai passear com ele? Vou. Vai dar ração, vou. Eu chego em casa a primeira semana. Não toma banho direito? Não, a primeira semana, o cachorro quase que morre a primeira noite, fica mofinho, né? Depois que o menino se esfrega no cachorro. Mas a primeira semana é mil maravilhas. Quando vai chegando lá que o menino vai enjoando, aí sobra pro pai, pra mãe, pro irmão mais velho, seja lá o que for, de dar comida, dar ração. Quando não abandona o bicho. Quando não abandona. Quando alguém gosta, tá tudo certo. Né? Quando não dá certo, ninguém quer, dá esse cachorro. Quem quer o cachorro? O cachorro já tá feioso, gordinho, grandinho, latinho. Cheio de vício. Aí solta em algum lugar, como eu já presenciei. O que eu acho assim, pra mim, a primeira coisa é qual o bicho que você quer. É você decidir qual animal que você quer como pet e qual se adequa à sua realidade, que é o mais importante. Né? Porque você mora em casa, você mora em apartamento, o apartamento é grande, é pequeno, tem varanda, não tem, você é um bicho que precisa se passear, você tem tempo para poder passear com o animal. Então eu acho que os melhores animais para apartamento são aves de pequeno porte, tá? Dependendo do condomínio, porque tem condomínio que não aceita um papagaio para poder fazer um barulho infernal. Eu acho que répteis são legais pela questão do barulho, tá? Mas aí se você não tiver um conhecimento básico, mínimo, sobre o que vai manter, por exemplo, eu tenho uma jiboia e eu tenho 3 caixas de biotério na minha dispensa. Na dispensa não, na área de serviço, né? Porque na dispensa não ter rato ia ser meio complicado. A vigilância sanitária ia bater aqui em casa. A vigilância sanitária tá ali atrás. Mas a questão principal é, vou ter que manter os ratos. Por quê? Eu vou comprar de gente idônea e tudo. Não sei se eu vou conseguir comprar os ratos, a alimentação de maneira de gente idônea para poder manter. Existem alguns lugares que vendem, mas transporte, a garantia e tudo é complicado. Então precisa se estudar muito o animal. E o tempo que você tem, hoje cada dia mais corrido, né? Tem menos tempo. Então eu acho que são animais que não precisam muito de muita atenção. Aves psitacídeos principalmente precisam de pelo menos um par. Se você tiver lá 2 animais no recinto, não vai ter tanto problema. Mas se tiver só um, você tem que estar dando assistência direta para o bicho. É um animal que vive em sociedade, né? Exato. Um casal. Então a gente tem que começar tem que ficar atento a isso. Eu acho que essa é a primeira questão. O que é que eu posso oferecer, qual o tempo que eu tenho disponível e onde eu vou manter. E aí sim você escolher qual é a espécie. Quando você escolher a espécie, você estudar muito, cara. Muito. E aí, estudar muito. A gente já falou, tem pai Google aí da vida, né? Baixa a cabeça, digita nele, você pode ter muita informação. Mas, hoje em dia, a gente tem cada vez mais universidades. Isso. Então, acho que ninguém nunca falou, não, vou na universidade, ver se tem algum curso, alguém pode fazer. Vou procurar um profissional antes de adquirir o animal. Vou atrás de um veterinário, vou atrás de um zootecnista, vou atrás de um biólogo. Alguém que possa me dar um direcionamento para isso. Não, eu quero comprar um animal. Tem como vocês me darem um suporte antes de eu adquirir e não para dar um suporte depois das besteiras que você fizer quando você tiver um animal. Então acho que procurar antes um profissional é fundamental. Só que a gente não tem costume nunca de procurar um profissional antes para nada na vida, né? A gente só procura depois para corrigir as besteiras. É igual engenheiro. Eu vou começar a construir uma casa, chamo um pedreiro ali, Zezinho da esquina, ele começa a construir, quando a casa está toda torta, ele resolve chamar um engenheiro. O médico. Só vai no médico quando tá gripado. E é uma coisa muito importante que a gente fala antes de se ter um pet. Vamos falar de animais silvestres de maneira geral. Antes de você adquirir, é primeiro procurar onde tem um médico veterinário que atende aquela espécie. Aquela especialista. Onde eu vou comprar a ração? Se a ração do meu pet só vende pela internet, eu vou ter que comprar antecipado. Se não, se vende aqui num pet shop, numa loja aqui próximo, tudo bem. Mas eu vou precisar fazer a clínica, o bicho precisa ser clinicado. O ideal é que se leve pelo menos uma vez por ano, igual a gente precisa fazer um check-up, o animal precisa fazer um check-up.
E aí você tem um ferret e não sabe um veterinário que atende ferret na sua região. Quando o bicho adoece, você precisa do veterinário, aí chega na clínica e o cara diz, não, eu não trabalho com esse tipo de animal. Aí é complicado. Sim. Eu acho que isso é muito, muito importante. Tem um comentário aqui do Fábio, isso mesmo, precisa primeiro saber o tempo que você dispõe, o espaço que dispõe, o dinheiro que dispõe e estudar as necessidades do animal. A gente fica falando, fica meio até repetitivo, o pessoal acha que é uma besteira, mas a gente sabe as buchas que a gente pega do pessoal procurar a gente desesperado para corrigir por causa de não saber o que fazer com o animal, assim, mas de coisas muito, pra gente são relativamente simples, mas a gente vê pessoal que achou uma coruja que caiu do ninho e está alimentando com pão e café. Banana. Já vi isso. A coruja tava enliada no arame farpado, ela pegou, parece que ela tá bichinha e ficou dando banana. E ela morreu. Não sei por que morreu. Foi arame farpado, né? Ele deve ter pego o teto. Mas a gente fica falando isso, um animal que foi resgatado numa questão de emergência, mas não, o pessoal tem um animal, desconhece, e a gente acaba pegando muito na nutrição, porque é uma das coisas que se faz todo dia, que a pessoa adquire, geralmente é a porta de entrada para começar a fazer as besteiras. Exato. E uma coisa, se você faz uma alimentação adequada, se você tem uma nutrição equilibrada, isso não funciona só para animais não, para a gente também. Você reforça o sistema imunológico e o animal tem menos tendência a adoecer. Então, se você tem tudo equilibrado, se está tudo ok ali, aí como é que você vai atender? Então não sei. Cara, pesquisa, consulta o seu tecnista, né? Para ver qual a alimentação adequada, como fazer. Então a gente tem alguns exemplos disso que a gente corrige problemas somente na nutrição. Eu já enfrentei alguns casos de problema renal, de lipidose hepática em aves, assim, que a gente corrigiu basicamente, lógico, precisa passar no médico veterinário, ser feito exames e tudo. Sim. Mas algumas coisas a gente consegue corrigir somente com a dieta, e é importante. E aí, fazendo mais uma vírgulazinha aí, tá subindo, quase 40 pessoas. Raíssa vai desencaixotando essas camisas, viu? Vai desencaixotando as camisas para mandar pra gente sortear. Vamos lá, pessoal, vamos embora publicar isso aí, compartilhar. Eu quero 100 pessoas aqui que vão ganhar a camisa daí da Eco House. Vamos embora. Tem GG? Mas a gente tá falando de questão de alimentação e tudo mais, mas tem uma outra coisa. Eu já vi gente procurando porque quero comprar um papagaio e quero fazer um recinto em casa, então a gente quer fazer o recinto todo direitinho e o recinto vai ficar do lado da janela da sala pra gente ver. Aí o cara quer colocar a janela de vidro para separar o recinto do animal e a sala da casa. E aí não sabe que o animal tem dificuldade, não consegue enxergar o vidro e começa a bater no vidro. Aí você pode perder um animal porque ele está voando, não vê o vidro, bate, né? Acontece muito isso, né? Colisão de aves, principalmente aves de vida livre com vidros em prédios que tem fachada de vidro. Então a mesma coisa acontece no recinto, quando você cria em ambiente fechado. É muito pertinente o que a Ávila falou aqui, ó. Quanto mais longevo, mais responsabilidade, exige mais maturidade do tutor. O que é que vocês acham? Cara, eu nunca teria um jabuti. Hoje eu não pego um jabuti pra mim. O bicho vai viver 100 anos. Você compra pros bisnetos, né? O bisneto, só se for, porque aí eu vou morrer, aí vai ficar pra filho, vai ficar pra neto, pra bisneto, pra poder criar o bicho. Então, e muita gente reclama de bicho que vive pouco, né? Eu não gosto de ferro porque vive 5, vive 7 anos, por aí, quanto mais 8 anos. Mas pensa, você tem um animal que vai ter responsabilidade por 50 anos. Cara, tem um registro de uma amiga nossa, Adriana. Alô lá, Adri, se estiver por aí, um beijo. Ela atende um cliente de um papagaio. Ele tem mais de 70 anos. Imagina você ter um papagaio por 70 anos. E tem muita gente que o papagaio morre e diz, qual a idade dele? Tinha 20, morreu velho, né? A idade média de um papagaio é 50 anos. Então muita gente pega o papagaio e acha que o bicho vai morrer com 20 e 30 e dá qualquer alimentação quando ele morre com 20 anos. Ele viveu muito, quando ele poderia ter vivido até os 70. Exatamente. Então é muita responsabilidade você ter uma vida, né? Porque a gente está tendo ali um animal, é uma vida que vai estar ali e depender somente de você. Se a família toda abraçar a causa e quiser e cuidar da mesma forma e permanecer, ótimo.
Mas se não, cara, pega um bicho que vive um pouquinho. É menos tempo você fazendo besteira. É. E nesse contexto ainda de idade, tem outra coisa que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção. Você pega um filhote, uma hora ele deixa de ser filhote, é jovem, depois é adulto, depois velho. Então, assim como a gente, tem necessidades especiais para cada fase da vida. O pessoal não quer que o animal seja um filhotinho fofinho para sempre, toda. Ou então aquela época jovem que ele tá todo ativo, todo brincalhão, aí o animal começa a entrar na terceira idade, né, na melhor idade, e aí pronto, ele já requer alimentação adequada, uma estrutura diferente, mais cuidado, mais ida ao veterinário. Diminui a atividade, já começa a ficar um bicho chato, porque não brinca mais da mesma forma como brincava antes. Tipo o Rodrigo hoje em dia. Aí, então assim, eu acho que não só a longevidade, né, para saber quanto tempo o animal pode acompanhar a família, mas também ter essa ideia das fases da vida do animal também, né? Pequenos roedores são uma boa opção para quem só tem tempo à noite e pouco espaço. Também é importante avaliar a longevidade do animal e lembrar que quando o animal fica mais velho, os gastos aumentam. É justamente isso que a gente estava discutindo. Mas pequenos roedores são sim uma boa opção. O grande problema que eu vejo é que hoje a gente não tem rações específicas para pequenos roedores. Tem, mas pelo menos na nossa região a disponibilidade é muito baixa. E aí, mais uma vez, eu batendo na tecla da alimentação, né, da ração. Roedores, aqui o pessoal vende muito. Eu quero uma ração para hamster, aí vende mistura de semente, que vai vir semente de girassol, milho e amendoim, basicamente, que é a mesma. E aí, no caso aí, interessante falar o porquê desse cuidado da alimentação, porque roedores, acho que em sua totalidade, se eu não estou enganado, tem um crescimento constante do dente, né? Então, uma alimentação que além de questões de nutrientes, ela também tem a questão física para desgaste, o animal começa a ter um crescimento exacerbado do dente, se não tiver onde desgastar, ele vai ter problema de alimentação. Exatamente. Gasto de energia. Tem uma questão de obesidade também, principalmente em pequenos roedores, porque quando você fornece uma dieta muito calórica, ele vai ter que gastar energia, e às vezes a rodinha de hamster é para ele gastar energia, mas só que nem sempre dá, né? Tinha eu acho que é um hamster sírio, não sei, no pessoal de Patos, na Paraíba, que parecia uma bola, e depois que a gente fez algumas intervenções de sugestão, ele conseguiu diminuir, ele ficou mais enxuto, pode-se assim dizer. Mas são animais que tendem a acumular gordura, e tem muito problema com questão de excesso de gordura e alimentação hipercalórica. Pronto, continuando aqui, a Cecília Aguiar. Tem uma lata de lixo de 30 litros de inox na minha varanda, e todos os dias um gambazinho já adulto vem dormir nela. O que faço? Tira a lata ou coloca um cobertor para ele? Daniela, é para você. Bota uma rede para ele. Um cobertor. É a melhor opção. Normal, hoje em dia a gente tem cada vez mais animais silvestres dividindo territórios urbanos, porque na verdade a gente quis sair invadindo o território mais natural, né? Com a expansão da sociedade. Então, naturalmente, a gente vem crescendo cada vez mais a aparição desses animais e essas interações. Então o que a gente pode fazer é tentar evitar. Tira o saco de lixo, para ele estar com esse animal cada vez adentro e mais. Só que provavelmente ele vai para um vizinho, vai para o outro. Agora que ele descobriu o caminho, vai ser difícil agora. O que recentemente aconteceu, lá perto de onde eu moro, que teve uma queimada. Então os animais começaram a correr da área de queimada e começaram a invadir, entre aspas, um condomínio de casas, um condomínio muito grande. E o que acontece? Quando o animal é bonitinho, tudo bem, o pessoal pega para criar, liga lá para o bombeiro, para o cipona, para o alimentar para recolher. Quando é mais feinho, é uma cobrinha, uma coisinha assim, mata. Mas quando começa a cuidar, muitas vezes o pessoal cuida porque apareceu em casa. Então o animal veio fugido de uma mata, às vezes veio debilitar tudo mais, ele começa a cuidar como um pet. Isso é só chegar na questão. Cuidado com o aspecto legal, não façam isso, porque muitas vezes já aconteceu na minha família, muita gente está perto do banco, está morando na região agora, tem muitas casas, tem animais silvestres que foram adquiridos dessa forma. Você pode achar que está fazendo bem. Não, eu cuidei dele, seria o casinho desse gambá. Então... E tem mais duas questões ligadas a isso. Uma que não só a parte legal, mas o risco que você tem de trazer uma doença, que é absurdo, né, zoonose. E o outra questão também é que você vai cuidar com esse animal por um tempo, ele pode estar debilitado e ele vai aprender que oi, você ser humano é legal, você é uma fonte de comida e proteção. O pessoal ambiental vai pegar, vai soltar ele vai preferir sempre ficar voltando para a sociedade. Não é que ele amou os seres humanos, na verdade ele amou o conforto e a alimentação que ele teve.
dele. Timbu, né, o gambá, que se refere aqui, é um animal muito fácil, é um animal que se antropiza muito fácil, né, que começa a conviver muito fácil em regiões urbanas. Justamente por isso, que é um animal generalista que come de tudo, quando ele vê alimento fácil, ele tende a ficar ali. O que é que faz para a gente evitar isso? É tirar toda a fonte de alimento que tem ali, pode fechar a lixeira, manter fechado, evitar essa comida. Principalmente fonte de alimento, mas abrigo também é muito importante. Então o ideal é deixar o bicho. Se estiver incomodando, tem que chamar o pessoal do órgão ambiental para poder retirar e fazer a translocação do animal. Continuar lendo algumas mensagens aqui. A Raquel Ribeiro de Carvalho fala: tem sim nova linha da Megazoo, ração para roedores. Tem 2 ou 3 marcas de ração específicas para roedores, tá? Tem ração específica para animais de laboratório e tem ração específicas para animais pet. Uma questão que a gente tem que levar muito em consideração na hora de escolher a ração é que não seja uma ração de produção. Por quê? Porque a ração para animais de produção, vamos botar coelho. A maioria das rações de coelho que a gente encontra no mercado é aquele saco para criador doméstico que tem 20 quilos. Então, esse tipo de ração é para animais de produção, que vão crescer e vão ser abatidos, seja para pelo, seja para carne, certo? Então, essa ração não visa a longevidade do animal. Ela atende que o animal chegue no peso ideal ali rapidamente para poder ser abatido. E num pet você não quer isso, né? Sim. No pet você quer que o coelho dure um pouco mais aí, quanto mais tempo melhor. Então a gente tem que ver uma ração adequada, específica para o animal pet e fazer uma dieta balanceada para ele. Pronto, Carmelita Ramalho. Por isso que não tenho bicho de estimação. Acredito que o animal não é diferente do humano. Precisa de cuidados especiais, carinho, tempo para o animal. Acho um horror, uma judiação criar os bichinhos. Preso no apartamento. Pronto, cadê? Aqui, preso no apartamento. Pronto. Amo muito os animais e é por isso mesmo que eu acho que se você não tem tempo, nem amor, nem disposição para cuidar do bicho, não crie. Exatamente. Isso é muito importante. Se você não tem tempo, tem alguns animais que você pode manter, por exemplo, uma serpente. Você, dependendo do tamanho do bicho, você vai alimentar ali a cada 15, 20 dias, dependendo do tamanho, 30 dias. É um animal que não requer muito manejo, muito manuseio, você não precisa estar pegando o bicho, às vezes até muito ruim para o animal, é mais para admiração. E aí você só precisa manter água, alimentação, ambiente adequado, e aí você não precisa desprender tanto tempo. Mas um cachorro... Eu queria aproveitar esse ganchinho aí que ela falou. Acredito que o animal não é diferente de humano. Realmente. Eu queria só aproveitar isso daí para explicar, muitas vezes, como está se falando de pet, muita gente trata o seu animal como um humano, quando não deveria. Exato. Um cão é um cão, um gato é um gato, um papagaio é um papagaio. Então tem que tratar como o animal que ele é. Como é que eu quero dizer? Em sociedade, por exemplo. Gente, você pratica falcoaria, tá com um falcãozinho lá, o femoralis. Aí tem gente que vem, pode alisar, deixa eu fazer um carinho nele. Ele não é um animal que vai receber carinho, ele não vive em sociedade que vai estar apreciando um carinho. Então tem que ter esse cuidado também. Eu acho que não só isso, quando você trata como humano, a gente cai num erro muito grave. E acha que ele tem as mesmas necessidades que a gente. Exato. Quando, na verdade, às vezes ele tem. Na verdade, geralmente ele tem outras necessidades, às vezes até mais necessidades do que a completamente gente. diferente. Quando tem muita gente que gosta de carinho, o animal odeia isso. Exatamente. É o caso da nossa coruja aqui. Nós temos uma coruja das torres. Ela não foi humanizada, então ela odeia toque. Ela não aceita toque de jeito nenhum. A gente usa o animal só para poder voar e tudo mais. Mas tocar o bicho não permite. Ele não gosta de jeito nenhum. Raíssa, 82 pessoas, viu? Estamos caminhando pra camisa, hein? Faltam só 18. Vamos lá. Vamos compartilhar aí. Faltam 18 pessoas aqui pra gente ganhar a camisa, que é pra na próxima live ter o sorteio aí, a camisa da Eco House. Então eu quero aí, 100 pessoas batendo aqui ao mesmo tempo pra eu poder ganhar essa camisa. Eu não, vai ser sorteio pra vocês no próximo. Exato, a gente vai sortear A aqui gente pra vai quem ficar estiver nossa por assistindo. fora, relaxa. Natália Galvão, qual é a melhor ração para porquinhos da Índia? Existem rações específicas para porquinho da Índia, tá? Como eu disse, como são eu acho que é o Cavia porcellus, que é utilizado para... Foi utilizado muito no laboratório para... Como não? Para testes, não é isso? Então existem rações específicas para ele. Acho que no Vilab tem ração para porco da Índia, tem a Presença, tem ração específica para porco da Índia, mas a Megazoo fez uma reformulação agora na linha deles, então eles têm várias rações específicas para pets, então vale a pena consultar lá o catálogo da Megazoo. Megazoo,
Não esqueça da gente não. Se quiser patrocinar a gente, estamos aqui, a gente faz, faz tá propaganda. Citando sem compromisso, mas se quiser um compromisso a gente aceita, viu? Beleza, continuando. Lani Barbosa, parei de assistir um pouco e voltei. Que bom, volte sempre. Mas uma coisa muito importante mesmo, a ser avaliada para cuidar de qualquer animal. O que eu vou fazer quando tiver que me ausentar? Não sei se vocês já citaram isso, mas é bem importante. Tem muita gente que deixa de ter seu momento de lazer por isso, ou encontra muita dificuldade mesmo nessa questão. Gatos não se deixam em qualquer lugar, pois se estressam muito e etc. Aí acho que ela complementou aqui, então pensar bem nisso é muito importante. Gigi Pet Sitter, né? Ela já fazendo a propaganda dela. Ela deu a dica. A gente poderia, sem querer, quem sabe, falar que ela é a Gigi Pet Sitter e tal, fazer esse serviço, é show de bola. Gigi Pet Sitter, depois a gente conversa também, viu? Fábio Rezende também, ele ficou bravo aqui, mas eu esqueci, foi mal, Fábio. Mas Fábio também trabalha com formulação de dietas, ele tem uma fábrica de ração e ele produz ração, tanto para aves como para hamster também e pequenos roedores. Então aí... Bota aí, Fábio, bota aí, divulga aí a ração, pode colocar aí, se tiver site, onde tem, não se importa não, pode meter o pau aí para poder aproveita que aqui é a casa da mãe Joana mesmo, todo mundo pode falar. Mas além da propaganda da Gigi Pet Center, o que ela está falando é muito pertinente. Como a gente falou, em questão de tempo, é tempo para tudo, inclusive você pensar qual é o tempo da sua ausência quando você tem um animal e como isso pode afetar e se afeta o animal que você quer ter. Como você pode contornar isso. Exatamente, como você pode contornar isso. Então hoje, hoje não é tão difundido aqui na nossa região a criação de animais silvestres, né? Ainda é uma coisa recente, vamos dizer assim. Então cães, você vai viajar, deixa no hotelzinho, se não dá para levar, né? Mas como a Lani falou, já um gato, você não pode estar levando para qualquer lugar, deixa com a vizinha e tal. E é assim com muitos animais. Você também não vai achar um hotelzinho, você vai passar um mês de férias nas Bahamas, você não vai achar um hotelzinho pro seu gecko, pro seu pogona. Então tem que prestar atenção nisso. Exatamente. E tem muitos animais que não dá para você manter, né? Tem muitos animais que não dá para você fazer assim, a qualquer pessoa chega pro vizinho e toma conta dele. Tem muito vizinho que tem a aversão a isso. Você tem uma jiboia de 3 metros em casa, vou fazer um intercâmbio de 6 meses com ela aí. Mas é muito importante você ter. Cecília disse que ela tira o lixo todos os dias e procura não alimentar o gambazinho. Mas eu acredito que ele se sente seguro aqui. É possível. Catiane Freitas. Gente, já costuma, né? Pelo amor, me ajuda. Tenho um gato de aproximadamente 7 meses e ganhei um pincher de 9 meses. Não sei o que faço para ter os dois no mesmo espaço. Foi recente isso? Provavelmente foi recente, eu acredito. Eles não vão se matar não, deixa aí que uma hora se acostuma, experiência própria. Eu falei de Adriana agora, ele entrou agora. E falando aqui do Lucas Marques, cheguei agora, tenho a vontade de criar umas serpentes, mas queria algumas dicas básicas, principalmente com relação a tamanhos e terrários. Depende do animal que você cria, né? Porque você, olha o tamanho dessa criança aqui. Esse daqui é o Loki, tá? Esse aqui é um macho. Eu não posso manter esse bicho num terrário de 50 centímetros, de 40 centímetros de idade, tá? Então, é um bicho que é novo, ainda tem 3 anos de idade, precisa de espaço, precisa tomar sol, precisa de alimentação adequada e um terrário adequado para poder crescer, tá? Então, só para confirmar, mostra aí por favor. Não é um animal legal, tá? Tem nota fiscal, tem certificado de origem e tudo mais. E aí a gente tem toda a garantia do animal. Então eu sei a sanidade, eu sei como é que ele está, eu frequento o médico veterinário regularmente, mas eu vou precisar de espaço, tá? Eu não preciso de muito tempo, mas eu preciso de um espaço. Então esse animal hoje ele vive num terrário de 1,20 m por 60 por 60. Mas a tendência é que daqui a 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, eu tenho que aumentar. Se ele chegar no tamanho máximo dele, se ele chegar a 2 metros aí, eu vou ter que botar um terrário maior. O ideal é que o terrário, no mínimo, seja 2/3 do comprimento total de largura e de profundidade de altura seja 1/3 do comprimento total máximo do animal, tá? Então esse daqui ele ainda está com 1,5 m, eu tenho um terrário de 1 m, 1,20 m, ele aguenta ainda mais aí uns 6 meses ou 1 ano, tá bom? Pera aí, uma pausa aqui pra gente ajeitar um negócio importante aí. Chegou faltando 2 fatias, por quê? Essa diretoria não sei não, viu, bicho? Ficou retido. Impostos. Impostos, barreira.
Fábio Rezende, Rações Harmonia. Rações Harmonia, melhor não há. Eu já fiz até o jingle. A Letícia Santos fala sobre até o enriquecimento para a ausência. Sim, enriquecimento, acho que é um outro ponto que a gente queria chegar também. Que é uma prática que é mais comum ser utilizada para manutenção de animais silvestres em cativeiro, geralmente em zoológicos, mantenedouros, né? Mas é algo que a gente tem que cada vez mais praticar dentro de casa. Isso para todos os animais, não só os silvestres, cachorro, gato. O enriquecimento nada mais é do que qualquer coisa que você coloca no ambiente que vai aumentar a complexidade desse ambiente e quebrar essa rotina do animal. Então, isso vai estimular ele de várias maneiras. Estimular cognitivamente, né, o pensamento, vai estimular os sentidos, vai estimular tudo desse animal. Vai quebrar a rotina. Vai quebrar a rotina. E isso é muito importante, porque muita gente compra brinquedinhos. Garrafa PET com ração. Sim. E deixa. Pronto, como foi dito agora pela nossa diretora E né? bióloga. E bióloga. E... né? Geralmente você pega uma garrafa PET, coloca a ração cheia de furinhos, ele vai ficar lá brincando muito tempo até cair a ração e tudo mais. É só pensar o quê? Muita gente compra brinquedo para animal. Pô, é ótimo, é massa mesmo assim. Só que qual é o problema? Você compra uma bolinha para o animal, dá para ele, brinca e você deixa eternamente para ele. Se o enriquecimento é algo para quebrar a rotina, você não pode fazer o enriquecimento virar uma rotina, senão você jogou dinheiro fora. Aí cada vez mais você tem que fazer isso ser mais complexo, isso demanda tempo. Então é fácil estudar sobre isso, a gente acha muito artigo, acha muita coisa escrita, né? E principalmente a gente encontra muito para pet convencional, que é para gato, para cachorro. Hoje em dia a gente consegue encontrar para vaca de leite, para cavalo. É que até o sistema de produção hoje em dia, a produção normal, a produção convencional, seja a produção de leite ou produção de carne, tem se pensado muito no bem-estar animal, né? Que é muito importante isso. Então, se para produção, para animais que serão abatidos, né? Se pensa em bem-estar, e por que não pensar em melhorar a qualidade dos animais que você tem em casa, que você ama, que é como um parte integrante da família. Exatamente. Então, não conhecer não é mais desculpa. Agora você já sabe que existe, pesquisem para fazer. Quando a gente fala, por exemplo, no caso, como geralmente as perguntas são para pets, e já surgiu cachorro, pergunta de cão, gato e tudo mais, aí vem com o problema que o animal não está destruindo tudo, não, faça o enriquecimento ambiental para o enriquecimento ambiental. Você explica tudo, já comprei, tá cheio de brinquedo da sala lá, e ele não perdeu o interesse. Assim, aquilo já virou a rotina para ele, todos aqueles brinquedos, já enjoou de tudo. Então, se você tiver, sei lá, 5 brinquedos para cachorro, reveza, bota um dia cada brinquedo, pelo menos, o mínimo. Em algum momento foi enriquecimento. Tem algumas questões que as pessoas não entendem, se aquilo ali é um comportamento ruim ou se é um comportamento natural do animal, né? Porque muita gente vê, eu vou dar o exemplo do meu caporne, lá da Pepe lá. Chega no período reprodutivo, ela vira o capiroto. Passou junto da gaiola, nossa senhora, ela arranca dedo, arranca a cabeça, ela faz de tudo. Por quê? Ela está defendendo o território, ela está no comportamento reprodutivo. Mesmo que ela não tenha um macho, mesmo que ela não tenha um macho junto com ela, mas ela entrou no comportamento reprodutivo, então ela começa a produzir e ela faz postura sozinha. Então, quando ela faz a postura, ninguém consegue chegar dentro da gaiola, a gente tem que quebrar isso. E aí diz, não, o que foi que eu fiz? Qual é o erro de manejo e tudo? E aí o que é que eu faço nesse período? Eu coloco galhos, eu coloco feno, eu gosto de usar muito palito de picolé. Então eu faço alguns brinquedos de palito de picolé que ela destrói, pega os fiapinhos, o miolinho do papel higiênico, destrói, prende nas penas e simula como se estivesse montando um ninho. E isso deixa ela mais tranquila, né? Pelo menos dá uma atividade a mais. Alguns não, vários desses problemas podem ser contornados de que forma? O vendedor, onde você vai adquirir, ele forneceu um folderzinho explicando sobre a alimentação, todos os cuidados básicos dos animais. Aqui em muitos países isso acontece antes de você ter um animal. Você às vezes preenche, é como se fosse uma provinha. Você preenche um formulário para eles terem certeza não, mas pelo menos veem que você tem um conhecimento mínimo sobre aquela espécie. Então eles perguntam a espécie de onde ela é, o que ela come, se você tem alguns lugares que você, para algumas espécies, você precisa fazer tipo uma provinha, né? Tirar uma licença para poder manter aquelas espécies. Tem alguns lugares assim, porque o básico, os animais, cão, gato, o papagaio, uma besteirinha assim, eles não tem nenhum problema, mas
Quando você vai para um pouco mais complexo, você tem que fazer realmente essa prova, porque onde também tem todas as questões. Você pergunta a que distância fica um veterinário que atende essa espécie de animal de sua casa. Se você não tiver mais condições de cuidar dele, o que é que você vai fazer? Então, toda pergunta, tudo que você precisa saber para cuidar daquele animal, o que vem acontecer, tem esse questionário. Aí fica desconcentrado. Calabresa! Comprar errado, não comprar de mussarela dessa vez. Raíssa Raquel falando aqui. Momento só, uma pausa para o líquido precioso. Aí Raíssa Raquel falando. Catiane Freitas, uma boa opção para o seu gato são prateleiras pela casa para que seu gato possa andar e quando ele estiver cansado do seu cachorro subir e ficar tranquilo. Assinado Glenson Dias. Outra campanha, #Glenson faça seu Facebook. Mas sim, é uma dica muito legal do Glenson. E por quê? Porque o próprio gato e o cachorro, eles ocupam nichos de território também um pouco diferente. Os gatos, eles se sentem mais à vontade em cima de qualquer tipo de superfície, plataforma. Por isso o gato está sempre subindo no sofá, tem gato que fica em cima da geladeira, tem gato que fica no armário. Então ele se sente à vontade. Uma vez que você proporciona isso para ele, ele vai se sentir mais seguro, não vai sentir seu território ameaçado, e isso vai diminuir a possibilidade de embate. Lembrando que eles são filhotes, então não comece com prateleiras de 10 metros de altura, comece com coisinhas para influencia muito a raça do gato, né? Por exemplo, o persa tem mais tendência a ficar mais no chão, a ficar mais tranquilo, não é tão ativo. Enquanto que o Sphinx, parece que ele toma 5 litros de Red Bull de manhã e ele não para quieto no canto, ele vai subir tudo dentro da casa. Então depende muito da raça do gato. Que é o que a gente já tinha citado, por exemplo, na questão do cachorro, né? Exato. Que é tanto da raça como o indivíduo, né? A diretoria está reclamando aqui porque eu estou falando de boca cheia. Rodrigo não fala de boca cheia. #Rodrigo não fala de boca cheia. O Gustavo Henrique, aceita menor aprendiz, pagando bem, que mal tem. Camila Vileicar, eu acho que eu falei certo. Quem sabe fazer ao vivo logo, meu! Beleza. Então, pessoal, mais questionamentos, mais perguntas, a gente pode... Vai botando aí, vamos botando aí. E olha, eu tô vendo aqui que tá caindo, não vai ter camisa não. Vamos compartilhar. Chegou a 82, só falta um pouquinho. E a gente quer chegar nos 100, que a gente quer ganhar essa camisa para poder compartilhar e sortear para vocês. Uma coisa importante que a diretora lembrou agora, que é a alimentação específica para a época de reprodução. Precisa disso? Não precisa? Então, geralmente quando alguns animais chegam no período reprodutivo, eu não falo tanto de cão e gato, tá? Eu falo muito mais principalmente de aves, que mais se tem em cativeiro. Então, quando se tem esses animais que chegam no período reprodutivo, eles têm um gasto energético maior, que é o caso, mais uma vez, da Pepper, minha Agaporn. Quando ela começa a fazer a postura, eu mantendo só um tipo de ração, uma ração para manutenção, o bicho termina perdendo muita energia, então ele perde o score corporal, o bicho termina emagrecendo por um certo período. E aí o que eu faço? A gente dá um implemento calórico maior, a gente refaz a dieta e ajusta para esse período. Então é importante a gente estar atento a essas situações. E não só a alimentação, eu acho que a gente tem que ter um outro pensamento. Eu vou ter um animal, esse animal em algum momento vai chegar na fase adulta, então em algum momento ele vai chegar na fase de período reprodutivo. Alguns animais eles mudam muito o comportamento, outros mudam mais o comportamento quando vê um possível parceiro sexual, né? Mas tem toda uma série de cuidados que a gente tem que ter, animais ficam mais agressivos ou não. Mas também, acho que um cuidado que eu queria chegar ao ponto era de eu quero reproduzir meu animal e outra, eu devo reproduzir o meu animal. Muito eu acho que esse é o grande questionamento. Eu, particularmente que são as fábricas de animais, né, caseira? Exatamente. Eu particularmente sou levemente contra reprodução em casa de animais, né? Pessoalmente, para mim, todos os animais vendidos como pet deveriam ser castrados. E se você quer reproduzir um animal, você tira uma licença para reproduzir, mesmo que seja para fim pessoal. Eu quero reproduzir para manter a linhagem dessa família na minha família, desse animal na minha família. Aí você tira uma licença do órgão e poderia ter autorização para reproduzir. Porque o pessoal compra, aí geralmente compra uma fêmea, vamos lá, cachorro ou gato. Pior gato, compra um gato, é uma fêmea, a pessoa não tem os cuidados de manter o gato doméstico num ambiente doméstico, em casa, né? Aí o gato tá chegando na época de reprodução, não sei o que, ó, linha pelo mundo, volta buchuda, 3 meninos, uma solteira,
e começa a parir, o pessoal não sabe o que fazer, começa a jogar gato no rio, né? Sacolinha, então de R. Então a gente tem um problema muito grande. O pessoal reproduz de maneira indiscriminada, né? Porque o que acontece? Eu comprei um gato, eu gastei, sei lá, R$1.000 num gato. Ah, poxa, eu quero tirar o dinheiro. Aí tem um vizinho que tem um gato da mesma raça, gastou R$1.000. Vamos cruzar para poder vender os filhotes para poder tirar o dinheiro que a gente investiu no gato. Acontece muito, né? Tem e aí depois não consegue também. vender. Tem outra questão também, né? Com o cachorro macho. Ah não, ele tem que cruzar uma vez na vida. Ele é macho. Não, então ele tá começando a ficar muito alvoroçado. Não, vamos cruzar que ele acalma. Não vai acalmar nada. Vai piorar. É melhor castrar logo. Ele vai ver como é o esquema e vai querer fazer. Exatamente. E tem outra questão, cuidados com animais pet, no caso dos gatos. Pessoal, gato é caseiro. Sai de casa de noite, mas depois volta. Pode ser que pode ser que seu gato não volte. 2, pode ser que seu gato pegue um passarinho do vizinho ou um ninho de sabiá que esteja na frente da sua casa. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, está com um problema sério de gatos feraces, que o pessoal cria em casa os gatos, mas os gatos à noite saem e vão passear pela praça. Aí dali gera filhote, um foge, cruza com outro que está no mato ali. Então vai começando a criar aquela população de gato nos arredores que invadem as matas e transmitem doenças para os animais, caçam pequenos roedores, caçam ninho de aves e tudo. Então tem esse cuidado também. Uma questão importante, Raíssa, aqui é questão de lei. O que pode se criar em condomínio ou apartamento? Eu acredito que não tem uma lei específica, depende da regulamentação do condomínio ou do município e do condomínio. Mas eu passei por um problema recentemente sobre isso. Não é embasado por lei proibir, o condomínio proibir que você pode ou não ter em casa, desde que não incomode a vizinhança. Se você tem um cachorro e quando você sai, o cachorro fica a noite toda latindo. Então eu já passei por isso, o cachorro do vizinho passava a noite toda latindo, era um saco, eu não conseguia dormir. Então isso você não pode ter, eles podem muito bem mandar você embora. Agora, se você quiser ter um elefante dentro de casa, desde que você tenha permissão para criar ele e não incomode os vizinhos, pode ir lá, que nenhum... Faltam 5 minutos pelo que a nossa diretora disse aqui, mas vai fingir que não viu, falar que falta 10. Isso, a gente tem que chegar nos 100 aqui ainda para ganhar essa camisa. A gente chegou a 82. Então vamos lá, vamos ter que chegar nos 100 para poder desse ganhar jeito, a Raíssa camisa. manda só a manga da camisa. Então, para a gente ver mais algumas questões aqui, para a gente respondendo para finalizar. Adriana fala: sugerem associar a vermifugação antes do período reprodutivo, junto com a mudança da dieta? Sim. Rodrigo? Com certeza, porque isso vai depender também da avaliação do médico veterinário, né? Mas é ideal porque você vai diminuir a carga parasitária do animal e vai ter um aproveitamento maior da alimentação que está sendo, da nova alimentação que está sendo introduzida. E você, caso você realmente queira cruzar o seu animal, vermifugue antes de cruzar. Porque depois de cruzar, você não vai poder vermifugar. Vai ser um bocado de filhote cheio de verme. Continuando. Tutoria responsável inclui controle reprodutivo. Com Total certeza. acordo. Infelizmente é o que mais tem a tutoria irresponsável. Ela continua ainda. Água. Pros bichos. Ah, sim. A gente fica falando de ração, mas bicho bebe água, viu? Não importa qual bicho bebe água. E tem que ter água limpa, de boa qualidade e sempre disponível. Por favor. Né? Ela fala, 3 meninos, se a pessoa der sorte, porque em geral engravida logo de 6 ou 7. Na primeira, né? Que depois vai de 15. Mas vamos assustar logo então, falando, né? Alessandra, posso reproduzir uma ave silvestre que é legalizada? O ideal é que não. Tá? Então não tem, mas também não existe uma regulamentação que proíba. Existem alguns pareceres técnicos que você, juntamente levando um órgão ambiental, você consegue licença, mas isso vai depender muito. Então a recomendação é que você não reproduza. Uma ave silvestre que você pode reproduzir, o que é? Se você fizer parte que você tem que ter os CISPAs, né? E você tem que ser criador amador. Então você sendo criador amador e associado, tá, a alguma associação de criação de passeriformes, você poderia reproduzir sim. O que você não pode é comercializar de jeito nenhum esses animais, tá? Porque você seria um criador amador e o criador amador pode reproduzir sim. Mas não é, eu tenho em casa, eu comprei 2 araras, eu vou reproduzir. Não. Via das dúvidas, consulte o órgão ambiental do seu estado, que ele regulamenta toda a parte de fauna
e aí você vai conseguir lá tirar todas as dúvidas em questão de legalização. Lembrando que a gente já falou, inclusive no Papo Silvestre passado, que cada estado ele tem autonomia de gerir a sua própria fauna. Então procure o órgão responsável do seu estado. Letícia, filhotes de animais chipados e anilhados são ilegais caso não seja um criador. 3 pontinhos. Não sei se é uma afirmação ou pergunta. Eu acho que é uma afirmação. Então isso, a pessoa pega e cria reproduziu, anilhou e microchipou. Tá. Agora tá legal o bicho. Mesmo que você tenha os pais que sejam legalizados, se o órgão ambiental não souber daquela reprodução, tá? Ou se você não tiver uma licença para reproduzir, você vai ter que entrar numa briga jurídica para poder manter esses animais aí. E aí vai demorar um tempo. E aí o que acontece às vezes? Às vezes o órgão ele pede, ele apreende o animal e se você ganhar a causa na justiça, quando você vai tentar reaver o animal, você não consegue mais. Porque o animal já foi para soltura, o animal já foi para um outro local, já houve uma destinação. Comparando, você acha uma moto na rua, pega ela, manda pintar um adesivo, marvada, ela não vira sua. É a mesma coisa, então nesse mesmo contexto. Giselda, comprando circuitos de enriquecimento ambiental com nichos, escadas e prateleiras na RZM Móveis, sob medida, uma parte do valor vai para o projeto de castração de animais de rua da Gigi Pet System. É só quando entrar em contato, fornecer o código ZECPLAY99, vocês vão ver aí embaixo. Muitos animais vão deixar de reproduzir nas ruas, seus bichinhos ganham uma atividade maravilhosa. Tá vendo? Tem um monte de gente se juntando aí e tal. Boa iniciativa. Boa iniciativa. O pessoal já faz e aí pelo menos uma parte do dinheiro é revertido para poder diminuir o número de animais de rua, né? Show de bola! Hashtag show de bola. Né? Então, pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais um Papo Silvestre, porque mandaram a gente não se delongar nesse, que no outro a gente ficou 5 horas e 25 minutos, né? E aí, então, eu queria chamar os convidados. Vocês quase não comeram pizza hoje, velho, tá ficando fraco. Porque teve salgadinho antes. Então, vocês fazem considerações finais, por favor, começando por Danilo, nosso convidado, que não é convidado. Tem que ser o primeiro. Eu acho que a gente deveria tomar cuidado também nesse pessoal que vê os animais na rua e com pena vão fornecer alimento e água, né? Isso. Então acho que poderia, por exemplo, principalmente no caso de gatos, como eu já mencionei antes, o problema é que gato é carne muito caçador, bicho. Ele pega a chão e o passarinho vai comer todo mundo ali dentro. Às vezes nem vai comer, às vezes só para brincar. A gata que tem lá na minha casa, ela sai e volta com a lagartixa, fica brincando com a lagartixa dentro de casa. Depois mata e beleza, joga fora. Então, acho que a gente poderia ver mais esses projetos sociais de castração de animais, como a Gisela mencionou aí, para ver se dá realmente um jeito de fato nisso aí. E isso é um problema sério, visto que a gente tem recebido muito contato justamente porque gato tem se tornado um problema, né? Que virou problema, então a gente virou praga, basicamente. Então a gente tem recebido muito contato para captura e destinação desses animais. Destinação de gatos que invadem empresas e vão lá rasgar saco de ração procurando alimentos e até espaço no ambiente para poder procriar. Exato. E aí um outro problema gerado com isso é que não tem para onde mandar esses gatos. A gente captura, castra e aí vai mandar para onde? Se for um gato feraz, que não tem como ficar em ambiente doméstico, vai fazer o quê? Se a gente fala, por exemplo, vou falar de uma questão polêmica aqui, se a gente fala em eutanásia, que pode ser um próximo tema, não vamos se então o mundo acaba, mas às vezes termina sendo a única alternativa porque não tem para onde destinar. Todas as casas, todas as ONGs aí que mantém que mantém esses animais aí estão lotadas, não tem mais dinheiro para poder receber mais animais nem para manter porque ninguém quer adotar mais. Exatamente. Então termina não tendo espaço. Vai querer finalizar? Finaliza aí que eu lembro. Uma outra questão importante que eu acho que para poder finalizar aqui com relação ao tema primeiro passo, eu quero ter um animal. Você precisa ter um animal, você quer muito? Quero. Qual o tempo, qual o espaço e qual o dinheiro que você dispõe para poder manter esse animal? E dê preferência a um animal legal. Porque a gente sabe que acontece por aí, você tem, como já aconteceu com um conhecido, ele queria um papagaio. Mas ele descobriu que existia uma forma legal de adquirir esse papagaio, sendo que o papagaio era 5 vezes mais caro do que um animal ilegal. Então ele foi adquirir um animal ilegal. A gente sabe que isso acontece. É muito mais fácil qualquer tipo de animal a gente conseguir no mercado negro do que legalizado, né? Mas é muito mais possível você conseguir um animal legal, você vai ter a documentação, você sabe que ele não vai transmitir nenhum desses para você, você pode sair com ele na rua para se amostrar por aí.
Então, se por exemplo, adquirir um animal legal. Uma questão que, nesse ponto aí, é simples. Você vai comprar um papagaio, custa R$2.000 o papagaio legalizado. Você vai comprar um ilegal na feira, vai custar R$200, R$300. Só que se o papagaio legal, você vai poder pegar ele, botar numa caixa de transporte e viajar caso necessite. Só vai precisar tirar guia de transporte, como um gato, como um cachorro, como qualquer outro animal. Se você pega um papagaio ilegal, você não vai sair com ele dentro de casa. Se você tem um vizinho que você chamou de feio na semana passada, ele descobre seu papagaio ilegal, ele vai te denunciar. Se for o órgão fiscalizador na tua casa, ele vai te multar. E a multa vai ser de R$5.000. Você vai receber responder um processo criminal, podendo ficar até 3 anos na cadeia. Então, o que é mais barato? R$5.000 mais 3 anos de cadeia, ou pagar R$2.000 dividido em 18 vezes por um animal legal, que você não vai ter dor de cabeça mais pro resto da sua vida. E ainda tem mais uma observação a acrescentar. Caso você não escute, ou você já tem um animal ilegal e ele fique doente, precisa de cuidado veterinário, não hesite em levar ao veterinário, ele não vai lhe denunciar. Porque muita gente tem lá o animal ilegal, mas tem medo de levar no veterinário porque alguém pode denunciar ele. Ele não vai, fique tranquilo. Pode acontecer se alguém safado. Se alguém no não caminho gosta de você, alguém não gosta de você. O veterinário denuncia, mas alguém no caminho pode ver. Não, mas aí você vai deixar seu animal morrer por causa disso? E outra coisa, não pegar somente dica na internet, né? Isso. Não vá no estado do WikiHow, essas coisas que... O ideal é procurar um veterinário especializado, um veterinário que já trabalhe com aquela espécie de animal que você tem e levar. E aí manter uma certa frequência na consulta desses animais. Então, descobrir espaço, tempo, dinheiro, disponibilidade que eu tenho para poder manter o animal, escolher a espécie, é isso que eu quero. Eu quero uma jiboia, então vou estudar o máximo que eu tenho que eu puder sobre jiboia. Eu quero um papagaio, eu vou estudar sobre papagaio, sobre alimentação, sobre manutenção, sobre tudo, sobre ciclo de vida, biologia do animal. Eu acho que eu estou competente, que eu acho que eu sei sobre aquele animal ali, tirei todas as minhas dúvidas. Aí você se prepara, vai comprar uma serpente, primeira coisa que eu faço? Monto o terrário, preparo a alimentação, vou precisar de rato, de camundongo, vou precisar de estoque congelado. Então quando eu tiver com tudo isso pronto, eu adquiro o animal. Que é para não acontecer do animal chegar e eu não tenho comida, não tenho um local para poder manter ele. Exatamente, na hora de adquirir, como a gente já falou, num local autorizado para venda. Né? Então, para a gente finalizar, pessoal, só mais alguns recados. Primeiro, que vocês podem comentar aqui ou mandar para a gente inbox, no Instagram também direct, tudinho. Sugestões vocês têm para o tema do próximo Papo Silvestre e até um próximo convidado também, está aceitando todas as sugestões possíveis e imagináveis. O Ricardo aqui fala que gato é fera, a gente está falando de gato, mas a gente ama gato, que afinal de contas a hashtag todos somos gatinhos, né? Pelo amor de Deus, o Dr. Google nem sempre sabe tudo, exatamente, até porque a gente também não sabe pesquisar e sabe fazer muita besteira, né? Mas como o Rodrigo já mencionou antes, você pesquisa em várias fontes. Você não vai pegar a primeira que você achar, o primeiro resultado do Google, não quer dizer que você exatamente. Né? Mas uma hora aparece uma coisinha E aí então, o que a gente gostaria também de anunciar é que a partir do mês que vem a gente vai estar inaugurando um serviço também aqui na Silvestre, né? Um serviço de assessoria e consultoria para quem quer ter um animal pet, ou para você que já tem. Deixa eu pegar minhas anotações fantásticas aqui, né? Vai ser todo um acompanhamento, tanto para adquirir, então você quer ter um animal silvestre, a gente dá toda a assessoria para como você adquirir da melhor maneira, um local de confiança, que o animal venha com saúde, tudo certinho. E aí, além disso, a gente também pode dar toda a assessoria e acompanhamento para você montar a sua estrutura específica para esse animal, qual é a alimentação adequada, quais são os cuidados básicos que deve ter com esse animal, se você tem que entrar com treinamento ou não. Quais os médicos veterinários da região. Exatamente, então já tem uma parceria com médicos veterinários da região também para poder atender o animal. Fora isso, não só para você que quer adquirir, mas para você que já tem e quer melhorar as condições que você quer fornecer para o animal. Então a gente vai oferecer esse serviço a partir do mês que vem, já está disponível no nosso site e também vai anunciar aqui no Facebook, Instagram. Se precisar de médico veterinário antes disso, tem a Adriana Mello, que está online aqui, que já comentou um bocado também, excelente médico veterinário aí. E de repente a gente pode convidar ela para poder falar aqui, se ela aceitar. Também quem comentou que também foi o Glenson, né? O Glenson também. Psicografando através de Raíssa. Isso que ele precisa fazer. Vamos lá, campanha aí, Glenson faz Facebook, que é para poder participar. E a gente divulgar o contato dele aqui. Também que é o médico veterinário, trabalha basicamente, especialmente com aves.
Eu acho que é isso, né? Acho que é isso, é muito importante. E aí, já nesse contexto, então, tem várias campanhas aí de posse responsável legal de animais silvestres. Isso, inclusive a ANF, tá, junto com o Falcoeiras BR, tá encabeçando aí uma campanha sobre posse responsável, né? E aí posse responsável inclui várias coisas, desde a manutenção correta dos animais até a aquisição legal desses animais. Exatamente. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Tá? Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido mais um Papo Silvestre. A gente se vê novamente mês que vem, quem sabe. Né? Nossa, a Adriana já aceitou o convite. Me convida, já convidamos. Né? Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Beijo do gordo.